Olá, estamos de volta para mais uma conversa acerca da semiótica do Greimas, aplicada ao texto verbal musicalizado. E hoje nós vamos focar a questão da dimensão isotópica e o universo das manipulações. Então você fica comigo para acompanhar a nossa conversa de hoje, retirada da tese de doutorado do percurso semiótico do arquiteto sujeito John, defendido em 2001, de minha autoria, uma série de artigos que eu publiquei ao longo de mais de 20 anos de vida acadêmica. Então vamos falar hoje da dimensão isotópica e o universo das manipulações no texto God, de autoria do John Winston Lennon. A Diana Luz Pessoa de Barros, em Teoria Semiótica do Texto, ela esboça um quadro destas manipulações, que mostram a competência do destinador, do manipulador, em relação à alteração na competência do destinatário. Então, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui o quadro para vocês. Dê uma olhada aqui. Esse é o quadro das manipulações. Você tem aqui todo o percurso, Vê se você consegue aí visualizar. Você tem aí a provocação, a sedução, a intimidação e a tentação. São manipulações das quais já falei. Aí você vai ter aqui também o quadro mais generalizado. Você tem a competência do destinador manipulador. Você tem o saber. A provocação ela vem pela imagem negativa do destinatário, sobre o saber, que pressupõe no destinatário um dever fazer. Você tem aí, finalmente, a sedução, ou a segunda manipulação, que também pressupõe a competência do destinador manipulador do saber, que tem uma imagem positiva do destinatário, levando-o a querer fazer. Você tem aí a intimidação, que, quanto à competência do destinador manipulador, a intimidação está para o poder, valores negativos, que faz o destinatário ficar no dever de fazer. E você tem finalmente a tentação, agora sim, finalmente, que na esfera da competência do destinador manipulador está o poder, ele tem o poder, faz valores positivos no destinatário, levando-o a querer fazer aquilo que ele está pedindo. Então, essas as manipulações nesse quadro aqui da Diana. A Diana vai mostrar aqui esse quadro para que a gente possa visualizar, vamos dizer assim, com mais exatidão, como se processam todas as manipulações. Então, além dessas manipulações que nós devemos ver, só para recapitular, você fica aí sabendo que a sedução ela pressupõe um elogio. Então, quando eu elogio você ou uma outra pessoa, eu estou manipulando por sedução. Com a sua licença, o cafezinho costumeiro da manhã. Agora, se eu provoco você, se faço uma manipulação por provocação, eu lanço, então, um desafio. Quando eu te lanço um desafio, eu estou procurando te manipular por provocação. A intimidação, geralmente, é por um medo, uma ameaça. Eu lanço um medo, uma ameaça, e então você se sente no dever de fazer aquilo que eu estou pedindo. E a tentação é quando eu ofereço alguma coisa materializada, um presente, um pacote, flores, por exemplo, para a namorada, para a esposa, enfim. Então, quando você oferece algo material, você está procurando manipular por
tentação. Então, voltando a esse universo, o sujeito, né, para ser competente semioticamente, conforme já conversamos anteriormente, ele precisa ser dotado das 4 habilidades, né? São as habilidades do querer, do dever, do poder e do saber fazer. Lembrando que o querer e o dever são virtualizantes e o saber e o poder são realizantes, modalidades realizantes. Então, como que funciona esse esquema de manipulação? Tendo essas 4 modalidades, né, ou habilidades, o querer, o dever, o poder e o saber fazer, o sujeito é qualificado como portador de um saber, né, e também de um poder, né, de um querer e de um dever. Então, ele é considerado competente. Então, a provocação, repetindo, e a sedução situam o destinador manipulador na dimensão isotópica do saber. Ele sabe como manipular. Já a intimidação e a tentação ocorrem quando o destinador manipulador se define na dimensão do poder. Para Dávila, né, a dimensão isotópica do poder e do saber, ela é uma dimensão abrangente. Por que ela diz que ela é uma dimensão abrangente? Porque ela engloba, né, as manipulações que fazem querer e fazem dever. A manipulação por provocação é aquela que busca a alteração do comportamento do destinatário da mensagem, fazendo-o sentir-se no dever de fazer aquilo que lhe é pedido ou ordenado. Né? Toda manipulação por provocação, como o nome já diz, provoca, desafia o destinatário da mensagem. Já a manipulação por sedução, ela é revestida geralmente de um elogio, afetando o ego, né? O ego do destinatário, fazendo-o querer fazer. Então, o destinatário sente o desejo de reproduzir a ideologia do destinador, assumindo-a como se fosse sua, o que se traduz na sanção propriamente dita, dada a posteriori. Né? Então, a manipulação por intimidação, em que o destinador manipulador é possuidor do poder, ela obriga o destinatário a sentir-se no dever de fazer e a obedecer até. Né? Então, a diferença básica entre a provocação e a intimidação está no fato de que a provocação, né, está inserida na dimensão cognitiva. Usa-se a inteligência para provocar, para seduzir também. E a segunda reside na dimensão pragmática, em que o sujeito destinador é detentor do poder, usando do seu potencial para fazer o outro fazer aquilo que ele quer. No caso do texto musicalizado em questão, o God, né, Deus, do John Winston Lennon, então, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Eu vou repetir, Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Então, são frases iniciais do texto God, da canção God, do John Lennon, matéria de análise, que colocamos aqui sobre a mesa, né, para examinarmos, né, objetivamente. Muito bem. Nesse caso, desse texto, a manipulação por sedução, ela já está implícita. Por quê? Porque é uma música. Tem todo aquele caráter plástico da obra, a capacidade de articulação dos elementos sonoros, né, por parte do músico, no caso do John Lennon. Né? O que mais? O manuseio dos instrumentos, né, em busca da harmonia, visando a despertar o destinatário querer adquirir aquele produto. E no caso do ator, lembrando que o ator ele sincretiza o papel temático e o papel actancial. Então, o ator ele é compositor-intérprete. O compositor-intérprete, o seu papel temático é de ator, segundo Luiz Tati. Né? Então, o que o Luiz Tati, que é um musicista e semioticista brasileiro, líder do grupo Rumo, saudoso Rumo, né? Poucos conhecem, né? Mas é um grupo de uma alternativa de MPB assim, diferenciada, digamos assim. Então, o que o Tati vai falar? Né? Eu vou citar aqui o Tati. O compositor-intérprete, acerca do compositor-intérprete. Esse apresenta pelo menos 2 tipos de competência, segundo o Tati.
neste caso representada sobretudo pelo fazer saber. Enquanto sujeito que produz a canção, ele possui uma competência tecnológica e, enquanto destinador, uma competência persuasiva. Então, são os dois papéis actanciais desse ator, compositor, né, e intérprete que o Tati coloca. O Tati, ele mistura, né, como você vê, ele funde aqui duas instâncias. Para ser considerado competente, o sujeito precisa estar revestido do saber, do poder, que são modalidades realizantes, né? Do querer e do dever, que são modalidades virtualizantes, para então fazer, isto é, para ele poder realizar. Então, essa competência tecnológica de que Tati fala pertence ao nível da enunciação. A persuasão se manifesta pelo fazer crer, fazer saber. O Guimarães já dizia naquele texto o saber e o crer como único universo fiduciário. Ele já dizia que todo fazer saber, né, informar, é o fazer crer. À medida que você informa, o sujeito também crê naquilo que você está falando, para ele aceitar a notícia como verdadeira, então ele creu também na notícia, no caso de um telejornal. Então veja bem, a persuasão se manifesta pelo fazer crer que aquilo que está sendo dito é verossímil, esperando do destinatário a sensibilidade de engajar-se como cúmplice deste processo. Aí são minhas palavras, a minha tese de doutorado. Conforme diz o Tati, agora já é o Tati falando, eu uso a voz do Tati, o destinador tem, por princípio, uma imagem positiva da competência do destinatário, do qual ele espera, no mínimo, a sensibilidade. Né? Palavras do Luiz Tati. O destinador narrador é, portanto, o sujeito que espera um comportamento eufórico do destinatário, figurativizado pelo lexema sensibilidade, diante da audição da canção por ele executada. Então, Tati ele vai esboçar o esquema modal da sedução. Como é que ele faz? Você tem, de um lado, o destinador, que tem o saber fazer, que é o compositor e intérprete. Você tem, do outro lado, o destinatário, que é despertado pelo querer fazer, né, o ouvinte. O ouvinte, querer ouvir, enfim. Ele é seduzido, é provocado a ouvir e entender o texto. Então, o fazer do ouvinte pode ser comprovado pelo seu interesse pelo produto apresentado. Ele vai agora desenvolver o programa narrativo da busca deste produto. Portanto, o programa do narrador textual é provocador do programa de busca dos destinatários da mensagem. Podemos ver nesta fisga, né, uma sedução que, ao mesmo tempo, provoca. As modalidades de fazer, querer, fazer, ouvir, no caso, né, comprar um produto, um disco, CD, ou um vídeo, né, um documentário, em que aparece a letra da música. Então, se comprar, e do fazer, dever, fazer, que é escutar, né, comprar, portanto, são amplamente aplicadas pelo narrador textual na expectativa de que os destinatários da mensagem venham se sensibilizar e consumam, né, o seu produto em última instância. Né? Então, estes, né, quereres, esses deveres, esses saberes, esses poderes que vão qualificar esse sujeito como competente. Antes de querer fazer, o destinatário passou por um crer ser, quer dizer, aquele processo de identificação. Se eu não me identificar com o produto, eu vou comprar, eu vou consumir. Cafezinho, por exemplo. Aquele cafezinho, o mocha no McDonald's, né, que eu gosto muito. Ou o cappuccino, que eu prefiro até, o whole milk, né, com leite inteiro. Então, é um produto, por exemplo, que eu consumo, né? Que eu me identifico. Né? Por isso, então, eu consumo. Então, isso quer dizer que para chegar ao programa da aquisição do produto, o destinatário antes precisou crer na proposta do destinador. Mesmo, portanto, nós vemos aqui estabelecidas as modalidades epistêmicas, né, do crer.
O Greimas vai chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, a certeza do crer ser. Deixa eu mostrar o quadrado aqui para vocês. Aí está. Você está vendo aqui na Deixis, à minha esquerda, né? Direita aí do seu vídeo. A certeza, que é o crer ser, né? Você tem aí no eixo contrário da certeza a improbabilidade. Crer não ser. Você tem aí a probabilidade no eixo contraditório, que é o não crer não ser. Você tem a incerteza, que é o contraditório de certeza, não crer ser. Então, voltando aqui ao esquema do Tati, talvez mostrado no quadrado semiótico, né? O que eu posso dizer para você? Posso dizer aqui que, deixa eu ajustar aqui a câmera, está conseguindo ver bem aí? No caso da primeira sequência, né, o que nós vemos? Denunciado em análise, né, o God, né, o texto Deus, do John Winston Lennon, o que nós podemos ver aqui? Nós vamos ver, portanto, que há uma tentativa de manipulação por provocação. Por que eu digo isso? Porque ele diz assim, God is a concept. Deus é um conceito. Aí ele vai dizer, sim, um conceito para a medida da dor. Então, além de ser um conceito, é a medida da dor, é disfórico. Você percebe? Você tem claro aqui uma provocação. Primeiro porque os cristãos, os judeus, não consideram Deus um conceito, mas uma realidade. Se eu acho que Deus é um conceito, quer dizer, o que surge primeiro, o homem ou o conceito? Não é o nome que dá, não é o homem que dá nome aos bois, né? Ou seja, depois de estabelecido o jardim, mesmo na narrativa velha testamentária do Gênesis, depois de estabelecido o jardim, Deus ter construído tudo, Deus deu ao homem, né, essa supremacia sobre os animais, sobre as coisas, né, sobre a natureza. Deus fala para que ele dê nome, né, a tudo aquilo que vem depois. Então é aí que surge, né, dando nome que se apresentam os conceitos, né? Então, se eu restringo Deus a um conceito, quer dizer, então ao invés, eu quebro toda uma ideologia teocêntrica, né? Ao invés daquela versão, né, de que Deus criou o homem, eu inverto, né, pelo meu discurso, quer dizer, é o homem que criou Deus, porque antes de existir o conceito, existiu o homem para criar o conceito. Então, Deus é uma criação humana. Chegamos aí na ideologia antropocêntrica e até marxista também, né? Então, porque o Marx dizia que a religião é o ópio do povo, né? Embora que possamos ver esse ópio, né, de maneira disfórica para alguns que não aguentam e vão à depressão, e também eufórico para aqueles que se sentem extasiados quando utilizam-se do ópio, né? Então veja que essa ideologia que está defendida aqui em God, né, em primeira instância, é uma ideologia de cunho materialista antropocêntrica, e não é própria do John, já existia quando ele nasceu, né? Então, vemos aqui a frase God is a concept, é uma provocação, né, para aquele que crê que Deus não é um conceito, mas é uma realidade, é uma provocação. O desafio que ele está lançando para todos aqueles que creem na existência do Deus bíblico, judaico-cristão, né? Se eles têm a coragem, né, ou o poder de provar a existência desse Deus criado pela Bíblia, né? Então, é uma provocação. E além de ser um conceito, é a medida da dor, quer dizer, é disfórico. É
uma visão negativa, né? Em sua essência, né? Posto que é a medida da nossa dor. By which we measure our pain, diz ele. No entanto, essa restrição dá-se no plano da negação de um Deus culturalizado ao invés de criador do homem por ele criado. Então veja, essa é a visão, na análise imanente do texto de John, essa é a visão que chegamos. O uso do sujeito frástico, nós, e do possessivo, nossa, portanto, busca a identificação dos enunciatários discursivos. O enunciado frástico, até aqui analisado, repete-se intercalado a um outro enunciado, I'll say it again. Eu vou dizer novamente. Diloei de novo. Esse we de nós medimos a nossa dor deixa implícito o eu lírico que se estilhaça, né? E se expressa como forma de identificar o sujeito enunciante em relação ao sujeito executante, ou escutante, digamos assim. Seria o eu da enunciação? É a pergunta que eu faço. A resposta é afirmativa, porque se invertermos os enunciados, poderíamos dizer: eu disse que Deus é um conceito pelo qual medimos nossa dor, e vou dizê-lo novamente. Este I, eu, de I'll say it again, da frase eu direi novamente, diloei novamente, é segundo Greimas, da ordem da enunciação por embreagem. God is a concept é o seu enunciado. Então o Greimas ele vai dizer assim, eu vou citar o Greimas, 1974, página 9 da versão original do seu livro. É evidente que para que o enunciado exista é necessário que o enunciemos, o Greimas falando. Portanto, é preciso que o enunciado possua um predicado, uma função, enfim, a enunciação. Se já existe um enunciado enquanto objeto do pensamento, da enunciação, se existe um processo intitulado enunciação, isso pressupõe a existência de um sujeito da enunciação. É o Greimas falando. Então, essa enunciação por embreagem, como forma de reforçar o seu discurso, é analisada agora por meio do PN4, Programa Narrativo número 4. O 1, o 2 e o 3, na nossa conversa anterior, que você acompanhou. Agora o Programa Narrativo 4. I'll say it again. No Programa Narrativo 4, você tem um destinador que faz com que S1, o John, faça SXD, faça esse público múltiplo, a entrar que está em disjunção com o objeto modal a crença, passe a ter a crença, né, entrando em conjunção com esse objeto modal, Deus conceito, né, com essa ideologia. Esse programa é virtualizado porque teríamos que fazer uma pesquisa com todos aqueles que ouviram e conheceram o texto God do John para saber se eles aderiram ou não a essa questão. O D, então, o destinador, né, seria a persuasão. Esse é o elemento que ele usa. O objeto modal 3, no caso, a reafirmação, aquele grito primal, né? Reafirmação do fazer crer. A repetição como forma de enfatizar aquilo que foi dito é também utilizada pelo narrador. E era uma estratégia de Cristo. Na verdade, vos digo. Olha como ele faz se parecer com Cristo nesse texto. God is a concept by which we measure our pain. Deus é um conceito pelo qual medimos a nossa dor. Tem aí o programa narrativo 5, que tem um destinador que faz o S1, que é o John, fazer o SXD, que é o público múltiplo, entrar que está em disjunção com o objeto modal 4, que entra em conjunção com o objeto modal 4. É um programa também virtualizado. Então, esse destinador é a ironia, o objeto modal 1 é a reafirmação do crer no Deus conceito. Você tem o programa narrativo 6, né, o destinador faz S1, que é o John, entrar, fazer, né, o SX, que é o público múltiplo, a entrar em conjunção, que está em disjunção com o objeto modal 5, entrar em conjunção com esse objeto modal 5. Também um programa virtualizado.
em que o destinador é a ironia, o objeto modal 2 é a reafirmação do Deus medida da dor. Né? Então, essa repetição também vai reforçar a ironia do sujeito narrador, como vemos no programa narrativo número 7. Yeah, bem, yeah, sim, dor, sim. Então, o programa narrativo 7, você tem aí a ironia persuasiva, né, como destinador, do S1, do próprio sujeito John, que procura fazer o SXD, o público, né, múltiplo, que está em disjunção com o objeto modal 6, que é essa ironia constatada no texto, né, a ficar em conjunção, então, com essa ironia. Você tem aí o destinador ironia persuasiva do John e o objeto modal 6, que é a ironia constatada. A dor das perdas é motivadora da busca do amor de S2 e da maneira de S1 ver S3, ironizado logo na introdução do seu texto pela repetição da interjeição yeah, yeah. Na sequência 2, o S1, né, o John vai negar a sua fé na Bíblia, em Jesus e nos mitos e respectivos objetos mágicos, em oposição à concentração de sua fé em si mesmo e em Yoko. A dor permanece, assim, como manipuladora das necessidades dos deuses, procurando fazer o S1, o John, ser, ao lado de S2, Yoko, né, enquanto sujeito dual. Então, os PNs, né, os programas narrativos, mostram, no entanto, que o sujeito S1, John, é virtualizado, posto que dependerá da aceitação ou não do seu público, né, como nós subdividimos, né, o SX, SXA, SXB, SXC, SXD. SX, o público, seus seguidores, né, o SXA, aqueles que são admiradores, né, o SXB, aqueles que seguem o John, o C, e assim vai. Então, todo tipo de público, virtual ou não, né, alvo ou virtual, ele vai ser atingido aí pela música e vai apresentar uma posição diante do discurso dessa visão disforizada da divindade. Então, é importante você saber também, né, que tudo que é dito na frase é da ordem do enunciado. Tá? Quando o narrador evoca o sujeito da enunciação, está fazendo o destinatário embrear. O Greimas deixa claro que não se pode falar de enunciação sem a existência do enunciado. É dentro do texto, portanto, que a encontramos. Logo, falamos que esse eu implícito no discurso, por mais que pareça representar a fala do autor textual, é apenas uma marca da enunciação enunciada, porque, como diz Greimas, né, a enunciação, vou citar o Greimas agora, não pode ser conhecida exceto pela forma de pressuposição lógica, e é o único modo de existir da enunciação. Vou citar o Greimas. É preciso dizer que o discurso comporta o nível do enunciado e o nível de antigas enunciações que são enunciadas. Teologia Bertoniana. Bem, vai seguindo o Greimas dizendo, mas evidentemente esses dois níveis pressupõem um terceiro, e ele está sempre implícito, isto é, o sujeito da enunciação não é jamais apreensível. E todos os eus, né, que vocês acham no discurso enunciado não são sujeitos à enunciação, são simulacros, é o que vai dizer o Greimas. Então, o tipo de figuras de componente modal e temático, com a ajuda dos quais os actantes da enunciação se deixam apreender mutuamente, uma vez projetados no marco, né, do discurso enunciado. São as palavras do Greimas. Então, o eu da enunciação é, por conseguinte, um simulacro construído, né, no discurso. É o tipo de figura de componente modal e temático, com a ayuda de las cuales los actantes de la enunciación se dejan aprender mutuamente, uma vez projetados em el marco del discurso enunciado. Estou citando Greimas em espanhol porque essa citação, né, eu tiro de Greimas de Cortés, de
de 1991, um dicionário em espanhol. Logo, o eu que aparece no enunciado e que tem voz, age, fala, não parece tão original, posto que já foi falado aquilo. Né? A dificuldade em localizá-lo está no fato de se apresentar de forma oculta, ficando apenas subentendido. Esse I, esse eu, que reafirma o pensamento de um Deus conceito, não é, portanto, por essa razão, o John Lennon, que produziu a canção, mas o sujeito individual da ação em forma de simulacro, que busca ser plural, um we, nós, que representa um eu mais um tu, seu pensamento em consonância com o pensar de todos. Porque ele procura nos manipular a acreditar. Essa busca da aceitação do outro, tendo em vista firmar um contrato fiduciário, será feita por uma estrutura formada por 4 tipos específicos de manipulação, como nós vimos: a provocação, a sedução, a tentação e a intimidação. O cantor-narrador é o sujeito do enunciado, detentor de uma competência persuasiva e cognitiva, porque além de fazer o destinatário crer, também o faz querer e se sentir no dever de adquirir o objeto de sua produção e performance. O fazer saber para Greimas é meramente informativo, definido pela ausência de toda modalização, como a comunicação em estado teoricamente puro do objeto do saber. No caso do enunciador, produtor da mensagem, que é igual à enunciação, se o enunciado tem um enunciador com competência posta, dotado do saber, do poder, do querer e do dever fazer, e todo enunciado pressupõe uma enunciação, esta teria um sujeito destinador com a mesma competência pressuposta para gerá-lo, né? Gerar esse enunciado. Falamos, portanto, com base nesta primeira sequência textual, que John, papel temático, diz na qualidade de sujeito narrador destinador da mensagem, que é o papel atencial, enquanto S1, sujeito 1, o principal do texto, que Deus, né, ou o protagonista na literatura, como chamamos, Deus para ele é um conceito de dor. Então, o crer de S1, de John, relacionado ao Deus conceito dor, não chega nem a ser místico, mas trata-se de um Deus concebido como uma representação abstrata de um objeto ou de uma ideia, um sistema que codifica um processo de mitização, né, do conceito. Esse programa de comunicação participativa do crer de S1, do John, com o SX, que é o público, foi também observado na sequência 2, por meio do programa narrativo principal. Somente conhecendo essa visão de Deus, né, que é disfórico, que é a medida da dor, John pretende seduzir o destinatário, o público, né, e provocá-lo pela sua persuasão, fazendo-o crer que ele, o John, o S1, não acredita nos mitos universalizados e nem nos seus objetos mágicos como a magia, o I Ching, a Bíblia, o tarô, o mantra, o Gita, a yoga e os reis, né, enquanto rótulos, títulos honoríficos, que vai negar aí na segunda parte da música. O não crer de S1 é relegado ao plano da ficção, como o são os deuses da cultura grega antiga, como quer que todos creiam, com base em sua individualizada não crença, né, registrada na sequência 2. Então, soa como uma ladainha católica, esse não creio. Ave Maria, cheia de graça. Então, veja bem, valendo-nos, né, do pressuposto que afirma a existência do sentido pelas diferenças que vem do Saussure, e o Greimas se inspira no Saussure, focalizemos então os estados e transformações do sujeito narrador na sequência 1, a sua posição atencial, que assim se define. A, é o sujeito do saber, fazer, querer, crer. B, sujeito do saber, fazer, dever, crer. E C, sujeito do poder, fazer, dever, crer. O estado inicial do sujeito modifica-se na sequência 1, produzida apenas para ancorar a sua crença, sua persuasão. Seus argumentos na sequência 2 estão, entretanto, relegados ao plano da não crença do sujeito epistêmico, crer ou não crer. O sujeito parte de um discurso parcial na sequência 1,
conforme vimos e mostramos objetivamente pela análise semiótica do texto, para um discurso totalitário. Ele parte de um discurso individual para um discurso que faz se parecer total, envolvendo outros povos e suas crenças em outros deuses e objetos mágicos, conforme nós vamos examinar na sequência 2. John, conjunto com o objeto modal do, encontra-se disjunto de todos os outros objetos modais que a este se opõem e se sente no dever de procurá-los. John é, portanto, o sujeito de busca da manutenção do seu prestígio individual e dual, porque ele defende a crença também na Yoko, por meio da tentativa de autodeificação e do endeusamento da Yoko. John é o sujeito que procura outras qualidades que só a divindade sacralizada possui, ou seja, a onipresença, a onipotência e a onisciência. Porém, ele fica no plano da ficção, da sua música, muito bem articulada e muito bem elaborada. Mas no plano da realidade ele continua sendo um simples John, ou um simples mito. Então, voltamos na próxima conversa, falando sobre o universo fiduciário e as nuances passionais, as paixões semióticas que sofrem também esse sujeito ao longo do seu texto. Então, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima. É isso aí.